Existem histórias no futebol que não são apenas contadas. São sentidas. Histórias que não cabem em números, em tabelas ou estatísticas. Histórias que parecem ter sido escritas antes mesmo de existirem. Como se o destino tivesse preparado o palco e apenas esperasse o ator principal entrar. Mas o destino, às vezes, também erra. Ou talvez, nos teste, nos desafie. No Squibber. Esta é a história de um menino que o Brasil não achou que seria grande. Ele nasceu como destino, não promessa. Destino. O nome dele é Neymar. Antes da Globo. Antes dos jornais. Antes das discussões. Antes do amor e do ódio. Antes das dívidas emocionais que um país cobra de um só homem. Havia apenas um garoto correndo descalço pelas ruas quentes de São Vicente. Um menino magro. Sorriso fácil. Olhos brilhando como quem já sonhava acordado. Ele não brincava de futebol. Ele respirava futebol. No futsal, o espaço era pequeno demais para ele. Ele driblava não com os pés, mas com a alma. Era algo além da técnica. Era algo que ninguém ensinou. Não era repetição. Era revelação. Os mais velhos se entreolhavam em silêncio. Porque já tinham visto aquilo. Muito tempo antes. Mas ninguém dizia a palavra. Ninguém ousava. Porque no Brasil, dizer essa palavra é quase pecado. Pelé. Não se tratava de substituir. Nunca foi sobre repetir. Era sobre a luz. A mesma luz. Do mesmo céu. E esse menino cresceu. E com ele cresceu um país inteiro de sonhos. De expectativas. De exigências. De fé. Mas havia uma palavra maior do que todas as outras. Copa. Não era um campeonato. Era destino. Era chamado. Era aquilo que parecia ter sido moldado para suas mãos. E o Brasil acreditou nisso. Com todas as forças. Com toda a alma. Porque alguns jogadores não nascem para jogar copas. Nascem para serem o capítulo principal delas. A Copa no Brasil. Em casa. No quintal. No berço do futebol. Não era sonho. Era dever. Era profecia. E Neymar estava no auge da juventude. Leve. Luzes nos olhos. Sorriso solto. Ele não jogava futebol. Ele iluminava o campo. Cada drible parecia uma dança. Cada toque parecia pintura. Cada gol parecia poja. O Brasil jogava. Mas quem respirava a vida dentro daquele time era ele. O país sabia. Todos sabiam. Não era esperança. Era certeza. Até que o futebol, cruel como só ele sabe ser, decidiu interferir. Num lance. Numa dividida. Numa entrada que parecia comum. Mas nunca foi. Quando Neymar caiu. O Brasil caiu junto. Quando ele levou a mão às costas. O país levou a mão ao peito. Quando ele foi colocado na maca. O Brasil foi colocado em silêncio. A frase ficou marcada para sempre. Mais 2 centímetros, e eu não estaria aqui. Não era só dor. Era ruptura. Entre o destino e a realidade. O Brasil continuou na Copa. Mas a alma da seleção tinha ficado no hospital. E o que veio depois? Não precisa ser explicado. O 7-1 não foi derrota. Foi luto. E luto não se esquece. Se carrega. Para sempre. 4 anos depois. Neymar volta. Mas não volta leve. Não volta sorrindo. Não volta menino. Volta carregando um país. Volta carregando cobranças. Volta carregando o julgamento do mundo. Cada passo analisado. Cada gesto interpretado. Cada queda transformada em piada. O Brasil não via um jogador. Via um símbolo. E símbolos não podem errar. O peso que antes era asa. Virou corrente. Ele já não jogava contra adversários. Ele jogava contra vozes. Contra câmeras. Contra narrativas. Neymar não estava em campo para se divertir. Ele estava para provar. E ninguém vence quando precisa provar. Porque provar é lutar contra o mundo. E quando você luta contra o mundo, você se perde. O brilho ainda estava lá. Mas escondido atrás de dor. De pressão. De raiva. A Copa de 2018 não terminou com lágrimas. Terminou com silêncio. O silêncio da dúvida. Não sobre o talento. Mas sobre o destino. Chegamos ao Catar. Talvez a última chance. Talvez o último ciclo em forma plena. Talvez o último capítulo possível da história que parecia escrita. A seleção forte. A vibe certa. O sorriso voltando. Uma chama reacendendo. E então vem o jogo contra a Croácia. Tenso. Apertado. Respiração curta. Até que o futebol volta a escrever poesia. Um passe. Um drible. Outro. Gyro. O goleiro. O gol. A rede balança. E naquele instante o tempo para. Não era só um gol. Era redenção. Era o destino chamando novamente pelo nome. Era o Brasil voltando a respirar. Mas o futebol
O futebol às vezes ri da nossa esperança. Veio o empate. Veio os pênaltis. Veio o silêncio. O choro dele no fim não era choro de tristeza. Era choro de perda. De algo mais profundo que o futebol. O sonho estava escapando. E algo dentro dele quebrou. Não no corpo, mas na alma. O brilho ficou mais fraco. O corpo começou a cobrar. As lesões se acumularam. A rotina mudou. A chama ficou pequena. E então, apareceu a chance de voltar. Voltar para onde tudo começou. O Santos. A casa. O berço. O lugar onde o menino virou luz. Mas quem voltou não foi o menino. Foi um homem cansado. Marcado. Machucado por dentro e por fora. E o Santos também estava ferido. E as feridas se encontraram. Não para curar, mas para doer. O futebol, mais uma vez, mostrou suas curvas. Seus labirintos. E agora? Resta a pergunta que ecoa pelo país. Neymar chega à Copa de 2026? Não é mais sobre futebol. Não é sobre habilidade. Não é sobre fama. É sobre tempo. É sobre destino. É sobre alma. Mas existe algo. Uma chama. Pequena. Frágil. Mas viva. Porque apesar de tudo, ele ainda acredita. E quando um jogador como Neymar acredita, não existe página final. Ainda não. Talvez exista um último capítulo. Uma última dança. Uma última respiração. Ou talvez este seja o fim. Mas se você sentiu algo ouvindo essa história, se você lembra 2014, se você lembra 2018, se você viveu 2022, então você faz parte disso também. Porque alguns jogadores não são jogadores. São parte da nossa vida. E o destino. Às vezes, espera. Inscreva-se. Deixe seu like. E responda. Onde você estava quando Neymar marcou contra a Croácia? Porque tem gols que não terminam quando a bola entra. Eles continuam. Dentro de gente. Para sempre.